Olá pessoal, vamos dar início, a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar instalando o Unity, tá? Unity. No caso, posso abrir o Chrome, ou qualquer navegador, buscar o Unity, e vir em Download. Tem algumas coisas, do Unity, que a princípio ele não é pago, obviamente existe a versão profissional dele, que faz com que a gente tenha que pagar. A gente pode assinar, um tipo de plano para conseguir esse Unity Pro, ou dando uma quantia de dinheiro para eles e literalmente comprando aquela versão do Unity Pro. Mas a princípio a gente vai estar usando o Unity Personal, tá? O Unity Personal permite com que a gente utilize ele numa capacidade pessoal, No caso, a partir do momento em que a gente obtiver uma receita de $100 mil, uma receita bruta, ele vai fazer a cobrança, E se não exceder, esses $100 mil, a gente pode estar utilizando eles de graça, No caso, a gente pode clicar, para confirmar os termos de serviço e baixar o Unity Hub. A gente também poderia estar baixando o Unity, a versão própria do Unity, porque ele tem as versões que a gente chama de standalone. Essas versões standalone são versões específicas, do Unity, que você não tem um gerenciamento, de todas as versões. O Hub ele permite com que a gente possa baixar, certas versões do Unity sem que a gente precise desinstalar o velho e instalar o novo. Então a gente consegue fazer o gerenciamento das versões do Unity que a gente tem na nossa máquina, porque sempre quando se a gente baixar o standalone, alguns módulos do Unity de uma versão específica podem não servir, certo, para essa outra versão, tá bom? No caso aqui, eu já tenho o Unity Hub instalado, mas eu vou fazer a reinstalação dele aqui para vocês estarem vendo. A princípio, isso daqui é os termos de serviço dele. Você pode clicar em eu concordo e depois ele vai dar o caminho padrão, e instalar, normal. Então você tem diferentes versões do Unity. Geralmente, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ele sempre vai estar lançando uma nova versão. O que muda de uma versão para outra, uma versão para outra, muita pouca coisa, que muda, a não ser que seja tipo, eu tô na 2000 e versão 2019 e aí lançou a 2020, aí a gente tem uma diferença considerável, então, ou então da própria 2018 para 2019, onde eles mudam a interface gráfica, aí para quem está habituado a mexer em 2018 pode ter alguma dificuldade, para acostumar com o novo layout, mas o princípio é o mesmo, Então eu vou pedir para ele executar, tá, o Unity Hub, beleza. No próprio permito, tudo aqui. No próprio site do Unity, a gente consegue ver os lançamentos, deles, no caso, no Unity Releases, dá pra gente ver as versões
né, do Unity que a gente estão disponíveis para a gente baixar, né? Esse daqui é a minha página, mas a princípio, né, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a forma em que apareceria. No caso, meu Unity Hub, ele já está acostumado, né, padronizado, porque eu já tenho versões do Unity instaladas na minha máquina, né? Então, como que eu faço para instalar uma versão e como que eu faço para entrar, né, no Unity Hub? Bom, primeiramente a gente pode clicar aqui na carinha, né, colocar um seguindo, né, e aí ele vai pedir para você colocar sua conta. Se você não tiver conta, você pode entrar tanto com o Google ou com o Facebook, né? Eu já tenho a conta, né, então eu posso entrar com o Google, né? E aí ele vai me dar o meu e-mail. E também ele vai me pedir a minha senha, né? Então eu entro, né? Permito, né? O Unity.com, a aplicação do Unity, verificar alguns dados da minha conta do Google, né? E aí, beleza, eu estou conectado. Esses daqui são os projetos que eu tenho, né? O Unity ele também tem um serviço de nuvem onde eu posso armazenar os meus projetos, né, o conhecido como Colab, inclusive permite com que eu consiga modificar, né, certos projetos, né, em tempo real com os outros desenvolvedores, né? Então isso daí é bem interessante também, né? Ele também vem com uma série de tutoriais em inglês, né? Se você clicar em Learn, tem vários tutoriais, né, que vocês podem estar explorando, né? Inclusive você tem o tutorial e os projetos, né, desses tutoriais. Ele também tem um blog, né, uma comunidade, literalmente uma rede social, né, do Unity também. E aqui que é interessante a gente ver, né? Porque primeiramente, né, quando a gente clica no install, né, a gente tem as novas versões, né, as versões, né, do Unity que eu estou instalando. No caso aqui embaixo a gente tem os módulos, né, dessa versão específica do Unity, né. Percebam também que a gente tem versões, né, do Unity, essas versões chamadas LTS. As versões LTS é Long Term Support, ou seja, suporte a longo termo, tá? Onde que você tem um prazo de vida dessa versão estendida e é mantida pela equipe do Unity, tá? Então essa daí que a versão de longo prazo faz, né? Por exemplo, a gente tem aqui a versão de 2018 que está sendo mantida até hoje, né, no formato de LTS, ou seja, é uma versão que está sendo estendida, ou seja, ela está sendo ainda mantida, né, pelos desenvolvedores do Unity, né, que a empresa Unity está trabalhando em cima. Então isso daí permite com que, se você tiver projetos, né, projetos que perdurem 3, 4 anos, né, ou até mais, você consiga utilizar a mesma versão dessa plataforma, né, sem com que o seu projeto sem com que a engine, né, que você está se baseando o seu projeto, ela se torne ultrapassada, tá? Então, ou seja, eles sempre estão fazendo essa manutenção. Então, geralmente eu gosto de instalar as versões LTS, porque são versões, embora seja do ano passado, né, mas isso daí é só um número, né, porque elas ainda estão sendo mantidas, né, e cada versão a gente vai ter um módulo, tá? O que são esses módulos, né? Então imagina que basicamente a gente tem um módulo justamente para você conseguir produzir para aquele tipo de plataforma, tá? Por exemplo, no caso o Unity, a gente consegue fazer a produção dele utilizando,
né, a gente consegue fazer um jogo dentro do Unity e depois jogar ele no HTML5, por exemplo. Do mesmo jeito que a gente consegue também fazer com o Android, né? E se a gente tivesse o kit de desenvolvimento, né, da Sony, porque a Sony ela também dá suporte à utilização do Unity, a gente apareceria aqui o PS4, né? Do Xbox a gente o Unity também tem suporte, aí apareceria aqui pra gente fazer a compilação do Xbox, até da Nintendo, né? Se a gente tivesse também a licença do kit de desenvolvimento da Nintendo, a gente poderia fazer uma solicitação para eles darem um módulo, né, para a gente conseguir fazer essa produção, ou seja, essa compilação pro Switch. Tá? Então a gente tem esses módulos, né, que permite com que a gente use, né, novas versões, né, do Unity. Né? Uma outra coisa também que você pode ter algum problema é a licença, tá? A licença é importante. No caso é só você vir aqui, Activate New License, né, Unity Personal, escolher que a sua companhia ou organização ela recebe menos do que 100 mil, né, dólares. Agora, se você recebe mais de 100 mil dólares, né, é interessante você utilizar, né, o Unity Pro, né, o Unity Plus, né, o Unity Pro é o standalone, né, o Unity Plus, né, é o serviço, né, obviamente o Plus é bem mais barato que o Pro, né, mas se você tiver ganhando 100 mil dólares, acredito que você vai querer, né, ter o Pro. Então, beleza. Então você seleciona, né, como a gente vai estar utilizando de uma forma educacional e acadêmica, é interessante, né? A nossa opção que a gente tem é essa. Então aí a gente vai em Done, né? E aí ele pode te pedir mais alguma coisa, né? Mas é só você ativar a licença, tá bom? Aí talvez ele te peça um questionário, né? Fazendo algumas perguntas, né? Perguntando onde você trabalha, né? Se você estuda, né? O que você estuda, né? E aí ele vai te dar, depois no final do questionário, né? Você vai estar apto, né, a estar utilizando a licença personal do Unity. Então, esses daí são os passos, né, para a gente fazer a ativação, tá? Caso você não tenha licença ainda e ele esteja solicitando, né, a licença do Unity. Então, se a gente vir aqui em Installs, né, a gente pode adicionar, né, novas versões, né? Vem aqui um ADD, né, um AR. Então, tem as versões, né? No caso aqui a gente tem a versão mais nova, que é a 2020.1.0, né? Como eu falei, eu particularmente prefiro estar trabalhando na LTS, né? Porque às vezes eles modificam alguma coisa, né? E pode ser que não funcione na versão, né, anterior, na versão que funcionava na versão anterior, mas não funcione na posterior, né? Isso daí pode ser algum problema, né, na engenharia de software deles, né? Eu já tive um bug parecido com isso daí quando eu estava mexendo com alguns sprites, né? E aí o sprite ele fez a conversão, né, do projeto para a nova versão do Unity. E aí ele não fazia, né, ele não estendia os sprites, né? Os sprites são as imagens que a gente coloca dentro do Unity, né? E aí a gente pode aumentar ele, diminuir ele, né, os sprites. Então, e aí eu não conseguia, né, aumentar, né, diminuir a escala deles. E aí depois pesquisei nos fóruns, né, e tava falando que era um bug específico daquela versão que estariam trabalhando para resolver na próxima, entendeu? Então, na LTS a gente não corre esse risco, né, porque são bem programados. Imagina que o software ele já está completo, né? E aí eles só vão jogando, né, algumas atualizações, né, algumas melhorias, né, de desempenho dentro dela. Então por isso que eu opto e prefiro usar a LTS.
Aí você também tem outras versões aqui do Unity, né, que é o Pre-Release, né? Pre-Releases são lançamentos de basicamente teste, né? A versão alpha, isso indica que ele está numa fase bem de início no desenvolvimento, tá? Onde os desenvolvedores, né, do próprio Unity, eles ainda estão testando, né? Então, alpha é ainda uma fase de testes, tá? Quando o software está nesse tipo de versão. Então, nesse caso, se você fizer um projeto, né, um jogo sério, em uma versão alpha desse software, pode ser que aconteçam alguns tipos de bugs, tá? Então é interessante não estar utilizando o alpha ou o beta, né? Utilizem, né, a LTS. No caso também, né, você também, se você quiser, não, quero utilizar 2020.1.0, você pode estar utilizando. Eu particularmente gosto de estar utilizando as LTS, tá? Então eu vou estar usando a versão 2019, tá bom? .4.6 F1. Então, quando eu clico no Next, e aí aparece, né, todos os módulos, né, do Unity, né, que a gente pode estar instalando, porque para evitar que ele seja, né, uma instalação muito extensa, a gente pode estar utilizando vários módulos, né, para estar utilizando ele, né? Então aí ele divide em vários módulos, né? E aí a gente faz a primeira instalação. Preciso disso daqui. Vou desenvolver para tvOS, né? Aí jogo lá tvOS, né? Clico aqui. Vou desenvolver para iOS. Clico no iOS. Outra coisa também interessante eu acho ressaltar assim, ele consegue, né? Ele tem suporte aqui, o Windows Build Support e L2CPP, isso daqui é formato para Xbox, né? Mas aí depois para você jogar lá no Xbox você precisa ter uma conta de desenvolvedor do Xbox, né? E você precisa pagar, né? Literalmente, para conseguir fazer essa conta comercial no Xbox. Mesma coisa para o iOS, né? Tem também uma versão que você não paga. Mas uma outra questão que eu quero ressaltar aqui no iOS é que você precisa ter um computador do Mac, né? Um Apple, para você conseguir estar fazendo essa compilação por iOS, tá? Você também pode compilar para Linux, você também pode compilar para Mac, mas de novo, Mac Build Support. No caso, você pode estar utilizando um Mac para fazer isso, ou um computador da Apple. Aí você tem, né, vários módulos, né, que permitem com que você faça uma compilação diferente, né? Inclusive você pode até baixar a documentação, né, porque geralmente essa documentação ela já está disponível online para você, né? É a documentação própria do Unity. Então, a não ser que você queira ter uma documentação offline, você vai e clica, né, no Documentation. Mas eu não quero, né, nada disso daqui. E aí depois, se você fala chinês, né, coreano, eu acho que isso daqui. E esses dois aqui são japonês. Então, enfim, se você fala, né, uma das linguagens, né, seja ela chinês, coreano ou japonês, aí você também quiser, né, melhorando o seu vocabulário nessas línguas estrangeiras, você pode escolher uma delas, né, para colocar o Unity, né? Se você quiser compilar para Android, você usa, né, o Android, o Android Build Support. Antigamente a gente tinha o MonoDevelop, né? O MonoDevelop ele é ainda utilizado, né? Se você entrar no Google, você vai ver o MonoDevelop. Aí o próprio Unity ele desenvolveu o MonoDevelop dele porque é um software de código aberto. Software de código aberto é um software aberto para a comunidade,
tá? Então o Unity ele tinha esse modo develop. Hoje em dia ele está usando o Visual Studio, tá? O Visual Studio. Então ele está aqui na versão 2019, né? Eu particularmente uso também, né, o Visual Studio 2019. Você tem o Visual Studio Code, né? Você tem vários editores, né, vários IDEs que você pode estar utilizando para estar programando dentro do Unity. Mas o que eu aconselho é você estar utilizando Visual Studio, tá? Studio, por conta de alguns snippets, né, que ele produz, tá? Basicamente é a formatação do código, né? Você vai digitando, ele literalmente vai completando para você, tá? Então aí eu clico em Done, né? Se eu não quiser instalar nenhum desses complementos, eu chego aqui, vou em Done, né? Falo, né, que eu estou instalando uma nova versão. O interessante é que ele não, quando você está instalando, ele não mexe com as outras versões, né? Porque no Unity Hub, né? Se você instalar o Standalone, que é a versão própria, aí ele vai criando também as novas versões, né? E você tem que mexer nelas, né? E aí depois você tem que adicionar, remover, né, para desinstalar essas versões, né? Porque senão vai ficar cheio do Unity se você for mexer no Standalone. Standalone, basicamente, você tem as outras versões do Unity, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E tá aqui embaixo, né? E aí você tem versões, né, que permite com que você faça o download, né? Eu vou pesquisar aqui, depois a gente volta. Então, esse aqui, né, arquivo de download do Unity. Então eu posso, né, tá baixando, né? Ele tem uma biblioteca de versões, tá? Eu posso baixar ele, né, em .exe, né, e instalar ele, né, uma versão específica sem estar utilizando o Unity Hub. Mas eu aconselho vocês estarem utilizando ele para que vocês não tenham necessidade de ter que ter esse trabalho, né, para achar essas versões, tá bom? Então, se a gente for dar uma olhada também, né, no Unity Hub, a gente tem o caminho de instalação dele, né? Então é só a gente vir aqui em arquivos de programas, Unity Hub, né? Aí a gente tem o arquivo, né, do Unity Hub, tá? Os arquivos que o Unity Hub utiliza. E a gente também tem uma pastinha Unity, né? Nessa pastinha Unity a gente vai ter o Hub e o Editor. Agora, se a gente vir em Hub, em Editor, aí aqui a gente tem as versões, né, do Unity que eu quero, né? Tá tudo aqui. Então o Hub ele serve mais para você conseguir gerenciar, né, as diferentes versões do Unity. Além de você conseguir gerenciar as versões, você também pode instalar novos módulos, né, para essa versão. Então eu vou esperar isso daqui completar, depois a gente volta. Agora já instalou, né, a nova versão do Unity. E como que eu faço para criar, né? Como que eu faço para utilizar isso daqui, né? Bom, basicamente a gente cria em Projects, né? A gente vem aqui em New, ele vai pegar, né, a versão que eu escolhi, no caso aqui 2019.4.0 é mais recente, né? Desculpa, a 2009.4.6, né? Só clicar em cima e aí ele vai usar a versão, né, que eu selecionar para isso. Se você tiver só uma, você clica no botão, ele vai selecionar aquela ali automaticamente, né? Então, no projeto, geralmente a gente mais utiliza 2D, né, para
2D e 3D para 3D. Então, no caso, ele só muda algumas predefinições de câmera, né? E também algumas predefinições na cena, tá? Tanto no 2D quanto no 3D, tá bom? O mais que a gente utiliza é esses dois, né? No caso, a gente vai estar utilizando o 2D, né? Então, para eu criar um projeto, defino o nome do projeto, tá? E depois clico em Create. Assim, também tem que selecionar a localização, né? No caso, ele tem uma localização padrão, né? Mas se você quiser modificar aquela localização, é só você clicar ali no Locations, tá? Nos 3 pontinhos, e selecionar um projeto, uma pasta, né? Do seu computador para estar alocando, né? Esse projeto específico. Então aí a gente espera, né, o Unity ele carregar certos pacotes, né, dos projetos dele. Ele tem vários pacotes, né, para ser carregados, né, e pacotes esses que são certas funcionalidades dele, né, que pode ser de renderização, né, então que pode ser também de áudio, né? Então ele tem vários pacotes ali, né, nativos dele, que ele joga para dentro do projeto dependendo da sua configuração de jogo, né, desse 3D. Então aí nativamente ele já pega esses projetos e joga para dentro do seu projeto. Ele pega esses pacotes e joga, né, no seu projeto. Então a gente tem essas considerações, tá, para serem feitas. E também ele tem vários pacotes que a gente pode estar utilizando de câmera, de produção de câmera, que é o Cinemachine, né, de computação gráfica também, computação gráfica não, realidade aumentada, realidade virtual, que também a gente pode estar usando, mas só que não vem nativamente, né, você tem que ativar ele. Então esse daqui é a imagem, né, principal do Unity. Se não tiver, você vem aqui em Layouts, né? Pode colocar em Default, tá? E aí fica desse jeito, tá bom? Não vou mexer agora nele, vou deixar esse conteúdo pro próximo vídeo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.